Quanto custa para tirar uma carteira, uma CNH aí próximo da sua cidade? Gente, eu lembro que em 2005, tô ficando velho, né? Há 20 anos atrás, a minha carteira de habilitação ficou em R$ 600 e na época já era muito caro. Hoje, na maioria dos estados, na maioria das cidades, uma carteira de habilitação, fazendo o mínimo, passando de primeira, vai ficar aí na faixa de R$ 3.200 a R$ 3.500. Sendo que R$ 2.500, gente, a grande maioria desse dinheiro vai para a autoescola. Mas a boa notícia é que no Brasil a CNH pode ficar mais barata, porque está tramitando aí no Congresso, foi uma iniciativa do governo Bolsonaro, mas que pode ser aprovada agora no governo Lula, que quer eliminar a autoescola e vai reduzir, gente, o custo em até 80%. É isso mesmo. Se você está planejando tirar a carteira, fica comigo, ou conhece alguém, né? Fica comigo até o final, porque esse vídeo é muito importante. Daqui a pouco você vai ver na grande mídia aí falando muito sobre isso. E não é só para quem não tem carteira e quer tirar a carteira, não. É também para você que precisa renovar, que por algum motivo perdeu a sua carteira e precisa passar novamente por um processo. Fica comigo aqui que eu vou trazer todos esses detalhes que está começando a ser falado na mídia. Então, aquela pergunta, né? Eu queria te perguntar novamente. Você sabe quanto custa tirar a CNH? Em média, de R$ 3.200, sendo que R$ 2.500. Isso tudo, gente, é pago apenas para a autoescola. Agora, o governo federal está prestes a anunciar uma proposta que pode cortar esse valor em até 80% e tornar a autoescola facultativa nas categorias A e B. E isso pode acontecer ainda em 2025. Há muito tempo atrás, gente, as autoescolas eram facultativas. Se você sabia dirigir, você marcava o seu exame e se você passasse, ok. Se você não passasse, se você não soubesse dirigir, aí sim você ia pagar alguém ou alguma autoescola para te ensinar a dirigir, como acontece na maioria, em muitos países, na verdade. Aqui no Brasil, infelizmente, muitas coisas são criadas para burocratizar as coisas e tirar o seu dinheiro. Mas agora, a ideia desse projeto é que a autoescola se torne opcional, facultativa. Se eu não tenho segurança para dirigir, se eu não conheço as regras básicas, se eu não sei dirigir, eu vou pagar um profissional ou uma autoescola para que eu aprenda a dirigir. Agora, se eu já sei e eu me garanto, eu vou fazer o exame. Se no exame ficar constatado que não estou tão bem assim, ou eu aprendo, ou eu faço um novo exame, e assim, nada mais correto, pelo menos na minha opinião, do que isso. É claro que a gente vai entender aqui ao longo do vídeo o que vai acontecer com as autoescolas e tal, o desemprego que pode gerar, mas, gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Por exemplo, quando surgiu o computador, muitas pessoas acharam ruim porque ia gerar o desemprego dos datilógrafos, etc. Então, assim, infelizmente tem evoluções que precisam acontecer e também tem certas coisas que são completamente desnecessárias que a gente paga aí sem ter nenhuma necessidade. É claro, gente, que as autoescolas não vão fechar, porque o que mais tem é pessoas que precisam aprender a dirigir. Inclusive, existem autoescolas que prestam serviço para habilitados, ou seja, a pessoa conseguiu tirar a carteira, mas não sente segurança, etc. Ou seja, gente para aprender a dirigir, gente para precisar perder o medo do trânsito, etc. Sempre vai ter, isso não quer dizer o fim das autoescolas. E a pergunta é, será que isso vale a pena? Quais são os riscos dessa mudança? Fica comigo até o final do vídeo e entenda tudo, desde a economia prometida até os cuidados que você precisa tomar. O que está sendo proposto? O Ministério dos Transportes apresentou uma proposta ao Palácio do Planalto para suspender a exigência de frequentar o Centro de Formação de Condutores, que são as autoescolas da emissão do CNH, carteira A para motos e carteira B para carros. Se aprovada, a candidata à CNH poderá escolher estudar de forma independente através de instrutor credenciado ou continuar com o modelo tradicional da autoescola. As provas teórica e prática para habilitação continuam obrigatórias conforme regras estabelecidas pelo CONTRAN e o Código de Trânsito. Ou seja, a qualidade dos motoristas vai continuar mesmo, ruim. A piadinha, mas é a verdade. O que a gente mais vê, pelo menos aqui em BH, o lugar para ter roda dura é Belo Horizonte, é em Minas Gerais. Eu quero saber qual é a sua opinião sobre a categoria, a qualidade dos motoristas. Porque, gente, a autoescola não te ensina a dirigir. A autoescola te ensina a tirar
carteira. Então, as regras para passar, para tirar a carteira vão continuar a mesma. A única coisa que você vai optar ou por uma autoescola ou por um instrutor credenciado e assim você estudar por conta própria. Quanto que você pode economizar? O Ministério estima que, ao eliminar a obrigatoriedade das aulas, o custo da CNH pode cair de R$ 3.200 para menos de R$ 650. Aí, gente, eu duvido que alguém seja contra essa medida, a não ser que seja alguém ligado às autoescolas, né? Uma redução que equivale aí a 80% do valor. A maior economia viria justamente da dispensa das tarifas obrigatórias cobradas pelas autoescolas, que representam aí quase 80% do custo. Aí, obviamente, vem algumas críticas e algumas preocupações, porque entidades do setor já manifestaram a sua preocupação. Obviamente, o presidente do Sindicato de Autoescolas, por exemplo, de Pernambuco, classificou a proposta como um risco real ao setor, alegando que ela poderia liquidar cerca de 300 mil empregos e afetar cerca de 450 mil veículos circulantes, que são os veículos utilizados aí para a formação de condutores. Especialistas também alertam para o fato de que as aulas práticas com instrutor fazem mais que ensinar a dirigir, reforçam direção defensiva, conscientização sobre leis de trânsito e responsabilidade no volante. Valores que não são medidos apenas numa prova técnica. Aí, gente, para mim, me perdoe, mas é lero-lero, né? A escola não ensina praticamente nada, a gente aprende no dia a dia mesmo, na prática, e por isso que a gente vê tantas barbaridades, tanta imprudência aí. Se a autoescola resolvesse mesmo, a gente não via tantos acidentes aí causados pela imprudência dos motoristas. Como que funciona em outros países? O novo modelo brasileiro se inspira em países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Uruguai, onde os candidatos aprendem de forma mais independente e passam pelas avaliações finais sem cobrança de carga horária mínima obrigatória. Você aprende a dirigir, seja na autoescola ou seja com um instrutor independente. O que vai determinar se você aprendeu ou não é o teste, é a prova. A autoescola é como obrigar um cursinho pré-vestibular para quem quer passar na faculdade. Você pode fazer o cursinho ou você pode estudar de forma independente. O que vai avaliar o sucesso é o resultado na prova. Eu, particularmente, concordo muito com esse novo processo, porque, gente, o brasileiro já sofre tanto, com tanta taxa, com tanto imposto, um pouquinho a menos já vai ajudar bastante. Como que é o processo proposto? Caso aprovado, o processo seria: o candidato realiza prova médica, psicológica e teórica, que é aquele curso de legislação. As aulas práticas, motorista, dirigindo, seriam opcionais. O aluno pode estudar por conta, usar simuladores, contratar instrutor autônomo ou seguir com a autoescola tradicional. Imagino que vai ter muita gente que vai querer seguir da forma tradicional. Após a aprovação na prova, recebe a permissão para dirigir, que é aquela carteira que vale por 1 ano, onde você não pode tomar nenhuma multa e etc. Senão você perde ela. E depois de 1 ano, você tem a sua carteira de forma definitiva e assim você vai ter total liberdade para escolher o formato que preferir. O documento seria regulamentado por resolução do CONTRAN, sem necessidade de nova lei, ou seja, é muito prático decidir isso. Só falta aí a boa vontade dos políticos em dar essa ajudinha para os brasileiros, tá? Se você ainda planeja tirar a CNH, se você pode esperar, eu acho que vale a pena esperar, porque você vai economizar bastante, é só você acompanhar a tramitação da proposta, seguir o nosso canal aqui, porque eu vou atualizar sempre essa notícia, porque ela é muito importante. Caso você precise dirigir por motivo de trabalho ou mobilidade, você precisa avaliar aí os riscos e benefícios da autoescola tradicional e ficar alerta às críticas e possíveis ajustes na regulamentação que podem impedir a dispensa aí dessas aulas práticas. Essa proposta, gente, pode transformar a forma com que os brasileiros se habilitam, reduzindo custos e ampliando o acesso às carteiras. Tem muita gente que não tem carteira de motorista porque não tem condições de pagar, e isso vai ampliar muito o acesso. E para quem está com medo das autoescolas, gente, quanto mais barato, mais o povo consome. Então, pode ficar tranquilo, eu creio que vai ser um tempo de mudança, que vai exigir uma readaptação das autoescolas, mas o brasileiro é mestre em se reinventar, mas eu creio que no final vai ser bom para todo mundo. Se você conhece alguém que está pensando em tirar a sua carteira de habilitação, compartilhe esse vídeo, manda aqui nos comentários qual a sua opinião sobre essa nova
decisão aí que pode começar a valer ainda em 2025. E deixe o seu like, ative o sininho para você receber atualizações que mexem aí no seu bolso, sempre num português muito bem claro, como eu sempre falo para vocês. Obrigado pela sua companhia, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Valeu!